Olá, abençoados, graça e paz. Estou passando aqui mais uma vez nesse canal maravilhoso. Para você que não me conhece, eu me chamo Leandro Carvalho. Toda semana eu gravo um novo vídeo, ou de 15 em 15 dias, quando Deus me permite, até mais vídeos, porque tudo é dele e para ele, toda honra, toda glória é para o Senhor Jesus. Hoje o tema da reflexão é: Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Peço a você que fique até o final do vídeo. Tenho certeza que Deus vai falar forte ao seu entendimento. Quero também aqui dar um pequeno testemunho em cima dessa reflexão. É algo vivenciado que eu vivi semana passada dentro de um hospital. E fique até o fim do vídeo. Nós vamos lá, irmãos, para Mateus capítulo 4, versículo 23 e 24. As pessoas hoje, a maioria dos seres humanos, eles estão fracos na fé. E isso é normal. Nós, seres humanos, nós muitas vezes nós deixamos de acreditar porque nós não vemos, as coisas acontecer. Mas aquele que tem fé, ele não precisa ver, ele só precisa crer e as coisas acontecem naturalmente na minha e na sua vida. Mateus 4, 23 e 24 diz: aqui Jesus ensina e cura muitas pessoas. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Olha, ele pregava o evangelho do reino, anunciava o reino de Deus está próximo. Hoje, nós estamos no reino, pregando no reino, falando no reino, morando no reino de Deus. Mas isso é um assunto para para um novo vídeo, uma nova oportunidade. Não vou aqui misturar as coisas. Mas Jesus de Nazaré pregou o evangelho do reino. Nós pregamos o evangelho no reino de Deus. Pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Olha quantas pessoas estavam doentes, atormentados, e ele os curou. Aí essa palavra, meus irmãos, eu vou dar um pequeno testemunho em cima dessa palavra. Eu estava lá no hospital, minha mãe ficou 4 dias internada com a enfermidade, mas graças a Deus está em casa, está bem, tomando a medicação. Eu já profiro que ela já está curada, sarada, porque Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. E aquele povo lá naquele quarto, naquele leito, tinha umas 3 senhoras deitadas, tinha mais umas 5 pessoas ali, os acompanhantes, e tinha uma moça lendo a Bíblia, lendo a palavra para ela mesma, baixinho, ela lendo ali perto de uma senhora, a avó dela, e de repente ela fechou a Bíblia e baixou a cabeça, e eu percebi que ela estava chorando, chorando. E naquele momento eu falei com o Pai, eu disse: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, de poder, de amor, de moderação. Me usa aqui, Pai, para esse povo tão sofrido, porque eles estavam todos tristes, cabisbaixos, e não é para menos. Você estar dentro de um hospital não é fácil, só sabe mesmo quem passa lá dentro. E Deus, naquele momento, abre a minha boca e eu começo a falar com aquele povo, a questão da fé, falando a Jesus de Nazaré, quando ele estava aqui, em carne, em osso,
né, operando muitos milagres maravilhosos. Mas hoje ele continua muito mais poderoso, porque ele foi glorificado, né, depois da sua morte. Ele foi glorificado, né? Todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra está com o Senhor Jesus. Eu comecei a falar para aquele povo e me lembrei, né, de falar Mateus capítulo 11, versículo 25 em diante, bem conhecida pelos irmãos, que diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu falei essas palavras para aquele povo, naquele hospital, para eles entregar, né, a dificuldade que eles estavam passando naquele momento, a tristeza, o fardo pesado, né, entregar ao Senhor Jesus, fazer a parte deles. Porque quando nós fazemos a nossa parte, meu irmão, aí aquele é poderoso, ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. E eu explicando para eles essa palavra e falando que hoje Jesus de Nazaré fez muitos milagres, hoje ele continua operando muito mais, né? Ele hoje é muito mais poderoso. E ele poderia naquele momento tocar naquela senhora, naquela outra senhora, levantar aquela senhora, curar aquela senhora, arrancar aquela enfermidade da minha mãe. Ele pode fazer isso, ele poderia e pode fazer isso. Eu falando para elas, nós só temos que ter fé. Mas tem enfermidades em nossa vida, né, que vem, nós não estamos impunes, né, de não adoecer, mas tem muitas enfermidades que ele não vai curar, né? Até porque cura de uma enfermidade aqui, amanhã a gente adoece e morre de uma outra enfermidade. Então, hoje é espiritual, meus irmãos. Hoje nós temos que cuidar desse corpo, que é templo e morada do Senhor. Uma boa alimentação, com exercício físico, né? Uma boa noite de sono. Isso nós vamos mantendo, né, a nossa vida saudável aqui na terra, tendo uma mente saudável, né? E nós vamos vivendo bem nessa terra. E eu falando para aquele povo essas palavras, que ele é muito mais poderoso para fazer hoje, porque é no Espírito. Nós não vemos, nós só temos que crer. E falando para eles, aquele povo, eles começaram a se encher, né, de alegria. O semblante deles foi totalmente mudado quando eu comecei a falar do Senhor, do poder do Senhor, do operar do Senhor, que hoje é espiritual, né? Não é mais Jesus de Nazaré, mas sim o Espírito dele operando em cada um de nós. E esse Espírito, ele mora em cada um de nós, porque ele é muito mais poderoso para fazer daquilo que pedimos ou pensamos. Que esse poder, meu irmão, minha irmã, ele está em nós, ele opera em nós, através de nós. Nós temos que saber usar o poder de Deus na nossa vida, proferir palavras de bênção, palavras de cura, de libertação, de restauração. Eu profiro, né? E eu recebo a minha restauração, a restauração do meu filho, da minha família, da minha mãe, a sua restauração, a sua saúde, meu irmão, minha irmã. Eu recebo, eu creio, eu recebo e tomo posse. Assim é, assim eu acredito e assim eu confio no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos. E aquele povo ficou maravilhado, né? Todos levantaram, estavam todos cabisbaixos. Quando eu comecei a falar, todos levantaram a cabeça. Parecia aquele, eu me lembrei que eu cuidava de uma junta de boi, de garrote, né, que chama aqui. E toda vez que eu ia lá no curral, eu ia levando alguma coisa, eles ficavam com a orelhinha assim, ó, levantava a cabeça, a orelhinha dele assim para mim. Que eu ia levar alguma coisa na mão, uma espiga de milho para dar na boca deles, ficar fazendo um carinho neles.
e comparei esse povo, não com esse animal, mas a forma que eles reagiram, né? Todos cabisbaixos, quando eu comecei a falar, eles levantaram. Os garrotes, quando eles viram que eu ia se aproximando, eles começavam a levantar as orelhas, né? Feliz porque seu dono estava chegando ali perto deles para cuidar, para dar um carinho, né? E é isso que nós temos que fazer. E é isso que o Senhor faz com cada um de nós, né? Cuida de nós. Ele dá carinho a cada um dos seus filhos. Ele aconselha, né, cada um de nós. Nós temos que estar sensível para ouvir a voz do Senhor. E eu fiquei muito feliz, maravilhado, né, com essa situação que eu passei no hospital. Maravilhoso, né? Deus me usou tremendamente, poderosamente para aquele povo. No outro dia eu fui lá, minha mãe recebeu alta, outra senhora recebeu alta, e eu fiquei maravilhado, né, com o poder de Deus operando na vida dessas pessoas. É assim que Deus faz, irmãos. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Por isso que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Mas para confirmar esse tema, né, dessa mensagem, essa reflexão, vamos lá para Efésios, para não ficar em minhas palavras. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha, irmãos, esse poder está em mim, está em você, está em nós. Esse poder nós temos que aprender a usar esse poder maravilhoso que está em nós. E esse poder maravilhoso que está em cada um de nós é o Espírito de Jesus de Nazaré. É o Espírito que ressuscitou, que mora dentro de cada um de nós. Se nós aprendermos a usar, proferir, falar verdadeiramente, fortemente, né, palavras de bênção sobre a sua vida, de cura, de milagre, de restauração, de salvação sobre a sua vida, meu irmão, ele acaba de falar para você, esse poder, ele opera em nós, ele está em nós. Porque Efésios 3, 20, guarde este versículo no seu coração, na sua mente. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder está na nossa vida. Você recebe, meu irmão, essa palavra? Eu recebo, eu creio, eu tomo posse. Eu espero que você tenha entendido e eu espero que Deus tenha falado poderosamente na sua mente. Porque, meu irmão, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Graça e paz. Numa próxima oportunidade, estarei trazendo uma nova mensagem, uma nova palavra daquele que vive eternamente. Até a próxima.